Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 24 de março, quarta-feira da quinta semana da Quaresma. Estamos nesta semana que antecede a Semana Maior. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a cada dia ir intensificando as nossas práticas quaresmais para bem vivenciar o mistério pascal. Digamos que esta semana nos prepara para nos introduzir na graça da redenção de todo o gênero humano. A antífona de entrada nos diz hoje: vós me livrais, Senhor, dos meus inimigos, vós me fazeis suplantar o agressor e de homens violentos me salvais. Salmo 17, 48 seguintes. O Evangelho nos convida a nos colocar na presença de Deus e assim iniciamos este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amareis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos faz um forte apelo, um forte convite. Se conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, veio nos dar a liberdade. É importante compreendermos que liberdade não significa libertinagem, porque muitas vezes em nossa vida buscamos o pecado de uma forma demasiada
e assim vamos vivendo e praticando a libertinagem. Deus vem nos fazer livres. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Isso nos afirma o apóstolo Paulo. E aqui São João também nos fala. São João nos diz: se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E foi para isso que Jesus veio ao mundo, para nos libertar da escravidão do pecado. Deus nos concedeu a graça de ter o seu único Filho como o Goel, como libertador, como aquele que veio derramar o sangue para nos libertar. Estamos vivendo tempos em que muitas vezes nos sentimos aprisionados, nos sentimos prisioneiros de nossos próprios lares. Compreenda, a verdadeira liberdade está em amar e servir ao Senhor. E não importa o lugar onde estamos, sempre poderemos viver a verdadeira liberdade, se verdadeiramente amarmos a Cristo, que nos visita constantemente, por sua palavra, pela Eucaristia. Padre, mas nós não estamos comungando no tempo presente, muitos não estão podendo comungar na igreja, mas nós podemos ter o desejo ardente de recebê-lo em nossa alma, o divino hóspede de nosso coração, de nossa alma, de nosso ser. Assim, a isto, Santo Afonso Maria de Ligório diz que significa vivenciar a comunhão espiritual. Nem sempre teremos a graça de estar na celebração eucarística para comungar. E assim, se o fizermos, nós o celebramos a graça do sacramento apenas durante 1 hora, ou muitas vezes temos a oportunidade de ir à igreja somente no fim de semana, ou no início, no domingo. E durante toda outro restante da semana, nós não temos, então, a oportunidade, muitas vezes, de comungar. Como nós podemos vivenciar, portanto, esta graça? Na tua experiência de oração pessoal, na tua primeira entrega cotidiana, no primeiro momento em que eleva o olhar, o coração e a mente a Deus, peça a graça da comunhão espiritual. Peça que o Senhor esteja presente em tua vida. Peça, portanto, que o Senhor seja Emanuel, Deus conosco, que nos liberta e nos resgata da maldição, da morte pelo pecado. Portanto, amados irmãos e irmãs, é diante desta esperança, desta certeza, que nós podemos dizer como salmista: sede bendito que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente, e superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. É o Senhor que sonda as profundezas, conhece o mais profundo de nosso coração. Ânimo, coragem, nos alimentemos da palavra do Senhor e peçamos a Ele a graça de ao menos recebê-lo espiritualmente, que possamos viver a graça da comunhão espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.